Boa tarde, Leninha. Bem-vinda. Bem-vinda ao Marri. Obrigada por nos receber. Grande prazer em recebê-la. Pois é, para mim está sendo uma honra mesmo lançar esse programa, né, com o seu restaurante, com o Marri, né? Foi, primeiramente, eu queria já lhe apresentar o quadro da Marri. É a história, né, a história do Marri. Minha filha, uma bebê, foi desenhado à mão esse quadro e ela tem esses olhos lindos, azuis, e ela se chama Marri. Marri mesmo. Exatamente, mas é Maria em francês, Marri, muito comum na França. Bem-vinda. Obrigada. Quero lhe apresentar o Marri. E o Brasil Cozinha desembarca no Marri. Eu estou aqui com o Carlão, que é um empreendedor de sucesso e que vai contar uma história toda que vai te inspirar. Você que quer iniciar no ramo da gastronomia, empreender no ramo da gastronomia, vai ter aqui dicas importantíssimas e cheias de aromas e sabores. Carlão, então vamos dar continuidade. Me conta o que está acontecendo nesse salão, o que tem de especial. Qual foi a ideia, né, de você estar trazendo toda essa pegada e, enfim. Vamos, por favor. Quero lhe falar que o Salão do Marri, todos os dias que eu venho ao Marri, eu me encanto. Olha que linda essa Eu me encanto. Então, vamos começar aqui. Aqui é uma parte que eu amo, que é um pé na Itália. O Marri é um frango italiano. Aqui é a salumeria do Marri Cuisine. A gente tem um Ramon aqui, que é um prosciutto totalmente italiano, de Parma, Negroni, um dos prosciuttos mais premiados da Itália, que é o presunto cozido. Agora me conta o seguinte, só uma partezinha, como é que você consegue, dentro desse leque, importar esses produtos? Isso para a gente falar para o nosso público sobre a importação desses produtos que são maravilhosos, como é que funciona isso até chegar aqui no ponto de venda? Leninha, hoje é a globalização. A gente trabalha com fornecedores, com parceiros que, para o público que está nos assistindo, é mais tranquilo, porque hoje está tudo mais fácil com a internet. E a gente tem grandes fornecedores de Brasília e de São Paulo. Muito comum grandes restaurantes fazerem parceria em São Paulo com os fornecedores. E eles trazem, hoje vem de navios, vem de avião, e a gente procura sempre manter a qualidade. E essa coisa do desenvolvimento dos fornecedores, isso é super importante, né, para o sucesso de um empreendimento, porque ele faz diferença, tanto o fornecedor quanto os produtos. Mas não adianta você ter um produto bom e não ter a frequência nesse fornecimento. Então, desenvolver fornecedores faz parte do sucesso de um empreendimento, né? Exatamente. Não é simples, eu já vim da área, tenho 26 anos de profissão, então a gente vai conhecendo, vai adquirindo mais contatos ao decorrer dos anos de experiência. Eu gosto muito de dar moral para os fornecedores locais. Legal. De Brasília. Valorizá-la, né? Exatamente, gera emprego. Sim. O programa é exatamente isso, né? Empreender. A questão dos vinhos, eu vi que você está com uma linha de vinhos também, tudo italiano? Franco-italiano? Os vinhos, na verdade, são países do velho mundo variados. A base mesmo é França e Itália, mas eu tenho Espanha, Portugal, Novo Mundo, Chile, Argentina. Sim. Então a gente tem uma carta de vinho bem diversa, né? Muito variada, bem diversa. Isso também hoje, num restaurante, numa operação gastronômica, é muito importante ter uma carta de vinhos bem elaborada, bem montada, né? Com faz toda a diferença, Leninha. A carta de vinhos. Isso é importante, isso é muito importante. Até porque hoje a internet mostra o que a pessoa está escolhendo no nosso restaurante. Eu estou apaixonada por esse cantinho, Carlão. Eu acho que ele faz toda a diferença aqui no teu empreendimento, né? Ele tem essa pegada da natureza, 100% do ar livre, e isso é muito importante, né? E um nível de sofisticação realmente que faz toda a diferença aqui. Me conta, foi pensado nisso? Foi Leninha, pensado na ideia da pandemia, não? Como é que foi isso? Me conta. Exatamente. A pandemia também me fez com que eu encontrasse esse ponto e fizesse um restaurante que seja mais aberto, com glamour. Aqui eu diria que o Marri, ele entra França e termina Itália. Aqui eu me sinto na Costa Amalfitana, eu me sinto em Amalfi, Positano.
sul da Itália. Isso tá maravilhoso. É lindo, essa fonte de água. Toda essa estrutura aqui com a parreira. Parreira de uvas. A parreira de As parreiras de uvas que plantamos, Leninha. Sério? Olha aqui, que linda essas parreiras. Todas plantadas. Eu tenho 10 parreiras plantadas no Marri. Legal, muito bom. E realmente eu aproveitei o espaço da natureza mesmo. Brasília é arborizada, é uma cidade incrível. Asa Sul, para mim, um dos bairros mais lindos do Brasil. E a gente foi premiado, Leninha. E essa área deve ser concorrida, né? Essa área é muito concorrida. Muito concorrida. Agora, quando você pensou na escolha do ponto do Marri, aqui nessa esquina e tal, você pensou em alguma coisa estratégica ou foi porque você gostava mesmo do espaço, enfim, do ambiente? Ou teve alguma estratégia para poder vocês bater na escolha desse ponto? Porque a escolha do ponto é o início de tudo, né? Leninha, aprendi, ao decorrer da vida, aprendi uma coisa com um amigo, cliente, que é do ramo imobiliário, que um certo dia eu perguntei para ele que eu estava com vontade de ter minha casa própria. Ele falou: Carlão, casa, comércio, eu que estou no ramo, é localização. O ponto do Marri, o que me chamou a atenção, além dessa beleza natural que já existe, essa árvore linda do Cerrado, que é o pau-ferro. Aproveitei o pau-ferro, fiz o gazebo passando no meio do pau-ferro. Realmente é muito lindo. Mas desde essa conversa que eu tive com ele, é localização. Então a dica é, localização é fundamental. Fundamental, eu acho que é o início de tudo. A partir do momento que você desenvolveu a ideia, é a localização que a gente teria que estar focando para o sucesso de um negócio. Eu acredito que isso é fundamental. Eu daria essa dica para quem é que seja. Vai fazer investe na localização, estuda a localização. E eu vim 1, 2, 3, 4 vezes, estudei a quadra. Aqui a gente tem grandes comércios já tradicionais nessa quadra, então eu gosto de fazer essa pesquisa de mercado, eu mesmo. Sim. E foi paixão à primeira vista, Leninha. Quando eu olhei esse ponto, eu imaginei o Marri todo na minha cabeça. Mas é realmente apaixonante. Eu vi também que você investiu muito na questão do paisagismo. Isso é uma coisa que chama atenção, que valoriza o ambiente e que traz toda uma ambientação para o contexto como um todo. Então isso dentro do projeto arquitetônico é uma coisa que não pode faltar num empreendimento gastronômico, né? Leninha, eu sou apaixonado por plantas. Eu acho que o restaurante tem que nascer com todo um contexto. Eu me posicionei como franco italiano, então eu tenho um bar virado para a calçada, depois iremos conhecer, tomar um drink lá. Sim. O restaurante é muito França e, como lhe falei, aqui é muito Itália. E essa ambientação, que já existia alguma coisa aqui, eu procurei valorizar mais, enriquecer mais. Então a gente gastou, sim, uma boa plata, como diria em espanhol, La Plata. Foi gastado aqui uma grana boa em paisagismo, em plantas, porque eu valorizo muito isso. Isso é muito Itália, isso é muito Mediterrâneo. Então a gente tem jabuticabeiras no local. Eu vi o pau-ferro. O pau-ferro, obviamente, foi um aproveitamento do... Eu plantei parreiras de uva, jabuticabeiras, eu tenho limoeiro siciliano, que quando der o limão, vocês têm que voltar aqui para gravar os limões. A uva já está dando, começou a nascer uvas. Eu fiz aquela parte ali que é linda, que são as plantas de boia, samambaia, eu sou apaixonado. Então é exatamente isso, a gente valorizou o local aqui, valorizamos muito. A composição, né, o projeto como um todo está super envolvente e é bom falar para as pessoas que nem sempre você precisa gastar tanto no sentido de tentar ambientar um espaço como esse. Então tem várias formas de se ambientar isso, até com plantas que têm um custo melhor, né? Por exemplo, aquelas plantas ali têm um custo melhor. Enfim, e trazer isso da forma como cabe dentro do orçamento também da pessoa. Exatamente, não necessariamente que você precisa estar gastando toneladas para poder conseguir uma ambientação bacana. No caso dele aqui, ele envolveu um monte de texturas, de cores e que acaba fazendo realmente com que isso encareça. Mas a gente consegue, dentro de um contexto, criar um ambiente também usando até elementos da natureza. Eu acho que é exatamente isso, Leninha. Aqui e outra coisa, outra dica,
não fazer tudo de uma vez. A gente começou com jabuticabeira, abrimos o restaurante, começou a girar o fluxo, eu comprei as parreiras, daí comprei os limoeiros. Então, aos pouquinhos, eu diria que tem que nascer no contexto já, o começo, meio e fim, para conseguir um sucesso, exatamente, legal, mas não necessariamente precisa fazer de uma vez. Então bem. A gente pode realmente dizer ao público que está nos assistindo, gente, devagar e sempre. Aqui a gente começou com parreiras de uva, depois jabuticabeiras, limoeiros, hoje essa beleza... Até construir essa coisa maravilhosa que está aqui. E realmente ficou lindo, é encantador esse espaço. Carlão, me conta a história daquele poste ali, porque ele é maravilhoso e está fazendo toda a diferença aqui no contexto. São 3 postes daquele, Leninha. Realmente ele é espetacular. São postes de dormente, madeira de demolição. Na verdade, o dormente é a madeira de linha de trem, né? Sim, É muito famoso, o dormente, é uma madeira centenária. Esses dormentes são centenários mesmo, de onde eu comprei. Isso é lindo, a pessoa fez questão de me dizer isso. E a arandela de demolição, que é uma arandela de área externa, que não é uma arandela que eu encontrei 3 e não tem igual, não teria a quarta igual. Linda, são 3 postes, né? Então, exatamente... Compõe muito o gazebo, é uma área externa, então tem tudo a ver. Legal. Eu trouxe o dormente porque eu sou apaixonado pelo dormente, a madeira, né? E acho perfeito a arquitetura do Marri. Fantástico mesmo. Agora me conta sobre a oliveira que você plantou. Eu também tenho no Marri, são 2 oliveiras que você é apaixonada. As oliveiras são incríveis. São oliveiras relativamente jovens, porque a oliveira, todos sabem, planta centenária, mas as minhas devem ter, eu acredito que 2 anos. Quando comprei, a pessoa não soube exatamente me dizer, mas são oliveiras lindas, elas estão lindas. O vaso, eu escolhi um vaso de terracota. Isso é fantástico, gente. São 2 oliveiras que eu trago junto com um poste mais velho mundo também, compondo. Essas oliveiras estão lindas, lindas. O meu sonho é ver azeitonas aqui, né? Quem sabe? Quem sabe? Eu tô curiosa para poder conhecer a sala, tá? Aquela sala que é especial, que você projetou para poder fazer a diferença também aqui no Marri. Vamos lá? Eu tô curiosa para conhecer essa sala. Por favor. Gente, olha quem tá aqui, Manuel, que delícia! Gente, isso aqui é um grande chefe que assim já tá, né? Passou por as melhores casas aí, tá aqui no Marri, isso é fantástico! Leninha, isso é maravilhoso! Chefe Manuel voltou a Brasília, comandou aqui um grande restaurante francês em Brasília e aceitou o convite de vir comandar o Marri Cuisine. Eu fiquei muito orgulhoso de ter o chefe Manuel, que tem uma história linda na cozinha francesa, da década de 80 de São Paulo. Ele trabalhou no Lanar, que era um grande restaurante no Oscar Freire dos anos 80, com o chefe Canton, e entre Laurent Sodon, Jacan. E hoje está conosco, hoje o Manuel está conosco. Então, ó, a gente teve que parar aqui, né? Depois a gente vai lá na sala, mas assim, esse é um ponto alto do restaurante, de uma operação gastronômica. Ter um chefe que realmente comanda bem toda a brigada de cozinha, isso é fundamental para o sucesso de um restaurante. Toda essa parte do equipamento da cozinha que a gente vai detalhar aos pouquinhos, mas já que nós paramos aqui e esse é um canto que eu sou apaixonada, vou te desafiar para poder preparar um prato pra gente. Posso dar dica? Por favor. Manuel, o senhor pode preparar o clássico dos clássicos, o entrecô Marri? O nome do prato leva o nome do restaurante. E o entrecô, gente, é um corte especial, uma carne Black Angus, então é o carro-chefe do Marri Cuisine. Maravilha! E nós vamos falar para vocês, enquanto ele prepara esse prato, molho béarnaise é um molho extremamente difícil, né, de fazer.
Depois a gente pode até dar algumas dicas com relação a esse molho, que é um clássico francês, mas que tem uma certa dificuldade de se fazer. Então vamos ver como é que vai ficar isso. Eu gostaria de convidá-la para conhecer a cozinha. Opa! E ver pessoalmente, de pertinho, como o Manuel, esse segredo do chefe Manuel. Convite, porque assim, isso aqui é o meu espaço, né? Ficamos um pouquinho longe, vamos entrar na cozinha? Mas vamos deixa eu lá. falar para o público antes, eles têm muita curiosidade em saber o que é que compõe uma cozinha. Isso aqui, por exemplo, gente, ó, enquanto a gente está aqui, chama-se Red Lamp, tá? Ele é flexível. Ele é flexível, tá vendo? Para que é isso aqui? Isso é de extrema importância. Isso não é só um equipamento, uma peça decorativa. Quando o chefe termina o prato dele, ele vai colocar esse prato aqui embaixo, tá? Para poder continuar o aquecimento desse prato até que o garçom pegue para poder levar até a mesa do cliente. Então isso é de extrema importância dentro de um restaurante, ok? Então vamos lá. Vamos lá, por favor, Leninha. Divisão da cozinha, né? Isso é importante falar para quem queria empreender sobre a divisão da cozinha, as normas técnicas que são determinadas pelos órgãos de segurança, né? Principalmente para garantir a questão da segurança alimentar. Então vocês vão reparar aqui, ele vai explicar para a gente que tudo é setorizado. Isso dentro de uma operação gastronômica é obrigatório, é lei. Então tudo setorizado, tudo a parte do inox, o tipo de piso, o tipo de azulejo, a iluminação. Tudo isso é muito importante. Então, nós estamos num local que, para quem quer empreender no mundo da gastronomia, esse é o local de maior importância com relação à garantia da produção de alimentos seguros. Leninha, aqui é o espaço do garde-manger. Exatamente o que você falou, é separado da cozinha quente, gente. Cada hora que eu for falando um termo assim, eu vou explicar para vocês o que é um garde-manger. É a área fria da cozinha, é a área onde sai todo o processo de produção frio. Continua. Exatamente, cozinha fria. Então a gente aqui faz o garde-manger, faz também a parte de patisserie, desse lado de cá, servem as sobremesas, e este lado de cá é a cozinha fria. É separado da cozinha quente, gente. Então percebam que tudo está porcionado, devidamente etiquetado. Então todo alimento, seja ele onde estiver dentro da linha de produção, ele tem que estar com o nome, a data de fabricação e a data de vencimento também. Perceba que é tudo muito organizado. Então, mesmo o espaço, você não precisa de um espaço gigantesco para poder fazer uma área de produção. Você precisa de organização. Refrigeração, gente. Refrigeração é uma coisa que tem que ser investido alto nisso. Por quê? Porque todo o alimento, seja ele para o pré-preparo ou na hora da produção, ele tem que estar refrigerado. Então eu vou abrir aqui e mostrar para vocês como que está o sistema de refrigeração deles. Lindo, olha, tá vendo? Também da mesma forma, tudo separado, tudo etiquetado. A gente tem termômetros para poder medir essa temperatura, para poder saber se está na temperatura adequada. E daqui eles fazem uma pré-produção, uma produção a mise en place, né? E vai fazendo toda essa pré-produção para depois levar para a parte de cocção, ou seja, para onde você for da parte fria. Mas a refrigeração é um item que tem que ser investido, né? Exatamente isso que você falou. Os balcões refrigerados, que são de aço inox, é fundamental. Sim. Dentro de uma cozinha te traz muita qualidade, balcão na temperatura correta, refrigerando o alimento. Total segurança alimentar. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. É um investimento necessário.
dentro de uma cozinha deste porte, gente, uma dica é balcão de aço inox, balcão refrigerado. Não entra aqui é proibido qualquer tipo de MDF, de madeira. Então a base da cozinha é até as prateleiras, gente. A Leninha falou do aço inox do balcão, mas eu queria mostrar para vocês aqui que as prateleiras também são de aço inox. Então é exatamente o que determina, né, as leis de higiene, da vigilância. Um detalhe que eu queria que você mostrasse para eles: o tipo de grelha. O tipo de grelha é fundamental, gente. Aqui é a grelha de aço, também de aço inox. É uma grelha que não enferruja. E que tem a proteção também, se vocês observarem, ela tem uma proteção para não deixar entrar insetos. Então isso tudo é determinado pelas leis de segurança alimentar, tá? O GAIL, o piso, Leninha. GAIL, que é o GAIL. Né? Gente, para quem está abrindo um restaurante, uma cozinha, usa GAIL, gente. Não terão dor de cabeça. A vigilância sanitária também pega muito no pé de quem não usa o GAIL. O GAIL tem todo um trabalho fundamental. Da decapagem, né? Exatamente, exatamente. Não é simples assim, não é porque eles querem que use esse piso. A gente chama GAIL. GAIL, é tranquilo encontrar na internet. Então, ele tem equipamentos aqui que são fundamentais também para o sucesso de uma operação dentro da cozinha. Então, lá fora, para poder a coisa acontecer corretamente lá fora, no tempo que precisa, a casa lotada, você precisa dar condições de trabalho para a tua equipe de cozinha. E ele aqui tem toda uma estrutura que favorece esse trabalho da equipe de cozinha. Não é isso? Leninha, perfeito. Hoje eu vou autorizar, gente, que fique bem claro, tá? A Leninha vai entrar sem touca, obviamente, porque o restaurante já encerramos as operações do almoço. Sim. E a gente retorna às 19 horas. Então, como é uma gravação que só estamos nós, ela vai poder ficar com os lindos cachos de bacos também. Por favor, Leninha, vamos lá? Olha só, isso é uma charbroil, tá? Isso dá uma... Eu acho que é um equipamento fundamental numa cozinha quando você tem grelhados, quando você trabalha com a carne grelhada, né? Leninha, outra textura, outro sabor, marca a carne, esteticamente fica mais bonita a carne. Esse é um corte do entrecô, que é o corte do ancho, um corte muito especial, uma Black Angus, que a gente faz, que é o carro-chefe, o entrecô Marie. O chefe Manuel está preparando o acompanhamento dessa bela carne grelhada, que é a sauce béarnaise e as batatas rústicas. Outra peça extremamente importante em se falando de tecnologia na produção de alimentos. Ele tem um forno combinado. O forno combinado é a Ferrari da cozinha. Todo chefe quer ter um forno combinado, porque ele facilita a nossa vida. Além de facilitar, ele traz todo um resultado final dos alimentos que é surpreendente. Forno combinado é a Ferrari da cozinha. Isso. É famoso assim. Simples assim. Gente, não deixam de investir num forno combinado. Super importante. A Leninha foi muito feliz de ressaltar o forno combinado. Nós temos 2 fornos combinados. Tão importante que ele é. A operação do Marie, graças a Deus, o Marie é muito lotado. Então, teve necessidade de colocar 2 fornos. E esta carne, gente, a gente vai terminar a cocção dela, o cozimento dela, para dar o ponto correto, de forma rápida, dentro do forno combinado. Eu posso fazer, chefe? Entrar com a carne no combinado? Por favor. O que ele está querendo dizer com isso? Nós criamos a textura da carne ali para ela ficar com esses risquinhos que vocês estão vendo. Sela essa carne no charbroil para ela criar e ela está crua por dentro. Aí o que ele vai fazer? Ele leva no forno combinado para chegar no ponto que o cliente pediu. Então aqui ele vai conseguir, se o cliente pediu um ponto, o ponto para bem ou bem passado, ele consegue fazer com que isso chegue aqui no forno combinado e que chegue aquecido também, chegue bem quente na mesa do cliente.
Então, dentro da operação, está acontecendo aquele monte de pedidos de prato, isso é muito importante, porque ele sela a carne ali, ele cria a crosta, a cor, os risquinhos, né, ali, e leva para o forno combinado para poder finalizar. E é questão de segundos. Existem alguns equipamentos dentro da linha de produção que eu, dentro das minhas consultorias, acho que são imprescindíveis. Que além de facilitar o trabalho, a gente consegue entregar um produto final lá no salão de excelência. Um desses produtos, assim como a gente falou do forno combinado, é uma salamandra, por exemplo, que é um equipamento que ele faz aquele papel de manter o aquecimento do prato completo, né? E ainda a crocância, toda essa coisa do prato finalizado até chegar lá na mesa. Porque a gente está falando de um volume de pratos absurdo. A salamandra é muito importante. Então, a salamandra é de extrema importância para vocês que começam a empreender. Forno combinado, salamandra, e depois a gente pode citar alguns outros. Charbroil, o fogão industrial. O banho-maria também. Banho-maria é fundamental, gente. Facilita a vida de vocês. A salamandra, ela traz um papel super importante. Ela faz, geralmente, pratos gratinados. Como a gente tem brusqueta, que leva a salamandra. Sim. A brusqueta nossa, ela é finalizada para dar crocância no pepperoni. Eu tenho uma brusqueta de pepperoni. A salamandra, a famosa e tradicional lasanha. Tudo que tiver aquela crosta, que quiser criar bastante parmesão. Uma crosta, uma crocância, é aqui que vai para poder depois chegar lá na mesa com excelência. A importância do empratamento. Isso, para mim, é um ponto fundamental aqui na cozinha que tem que ser investido nisso. Não adianta você ter uma comida maravilhosa e não saber empratar. E não colocar isso de uma forma que vai chegar na mesa do cliente com total glamour. Então, a comida pode ser a comida mais simples do mundo, mas ela tem que estar muito bem apresentada. E isso é o que eles vão fazer aqui agora. Perceba a montagem de um prato. Então, quando chegar isso na mesa, o primeiro contato que o cliente tem com esse prato é o visual. Então, tem que estar impecável e vale a pena investir nisso. Manuel, faz aí. Olha, ele vai mostrar a harmonia de como que ele vai montar esse prato aqui. Olha a textura dessa batata. Pode falar o nome dela? Por favor. E olha o charme da cestinha. Então, assim, quando a gente fala de elementos de decoração de prato, dessa questão de chegar à mesa com um visual maravilhoso, tudo faz diferença. Olha a cestinha, que fofa que tá. Ou seja, ele tá colocando essa batata separada, vai fazer o empratamento aqui da carne com o molho e com o que vai mais aqui? Não, só a decoração final, né? Bom, gente, esse é o carro-chefe do Marie, é um clássico da França. Manuel fez a batata rústica, é uma batata ao forno, assada, e o Manuel finaliza com as ervas do Provence, cebola roxa, truque dele, e o entrecô ele empratou. Manuel, posso lhe pedir para servir a salsa béarnaise e finalizar esse prato? Eu amo cozinha, você sabe disso. Ele sabe fazer isso. Tem certeza? Manuel, eu vou honrar a sua pessoa. Então, gente, o chefe Manuel mostrou para vocês essa salsa béarnaise, que é uma temperatura ambiente. Ela é feita no banho-maria, que é uma maionese francesa famosa. Então a gente emprata a salsa béarnaise. Alguns restaurantes levam à parte, mas aqui a gente já leva a batata à parte. Então a salsa béarnaise já vai no prato, tá, gente? Vamos lá, vamos ver se ele sabe, gente. Oh. Agora eu vou pegar o azeite de ervas e finalizar esse prato do jeito que vai ao restaurante. Esse é um azeite de ervas do Provence. Tem que trabalhar bem ele aqui. Entrecô, Marie. A gente vem agora com alecrim, gente, que é uma decoração, uma ervas que a gente entra com esse prato, neste prato, para decorar e também
ele dá um aroma especial quando chega à mesa do cliente, porque a carne ela está numa temperatura elevada, acabou de sair do forno, então levemente vai passando o sabor do alecrim para o prato, o perfume. Um clássico. E realmente está um aroma fantástico, gente. Isso está muito legal. Então perceba que houve uma harmonia no prato. Ele trabalha com um prato grande, né? Um prato que é maior. Para quê? Para poder trazer leveza nessa preparação como um todo. Ele colocou aqui a carne como produto principal, trabalhou com um molho, finalizou com o azeite aqui, porque senão esse lado ficaria muito sem nada. E depois esse raminho de alecrim para poder trazer um verde para o prato. A batata servida nessa cestinha também deu um charme todo especial. Minha Salle des Chefs. Gente, que fantástico isso! Em português, Salão Sala dos dos Chefs. Chefs. Sala dos Chefs, por favor. Gente, que linda! Isso é fantástico! Espetacular, não é? Espetacular mesmo, adorei. Carlão, eu percebi que esse ambiente, me corrija se eu estiver errado, mas ele foi todo projetado para remeter a um bistrô francês de fato, é isso? Exatamente. Muito Esse bem. ambiente ele tem muito a cara de bistrô francês. Foi proposital, muito do meu gosto. O piso é um taco de demolição, é um piso antigo. As paredes levam os boiseries, que é um clássico dos restaurantes dos bistrôs franceses, que são as molduras, né? O abajur, que lindo, o abajur com uma cúpula de voal, um abajur de época. Eu tenho uma TV que é um quadro, porque Lindo. é muito usado para eventos corporativos. Espelho. Me chamou a atenção demais essa área aqui das janelas. Eu percebi também, eu acho que é isso, elas se abrem, né? E o que eu tive de percepção, que eu imagino que deve fazer toda uma diferença aqui, é que quando elas se abrem, a impressão que dá é que tá no meio do jardim também. Que a gente não tá no mezanino, ou seja, ele tá numa coisa aberta. Isso é muito bacana. Apesar de estar num andar elevado, quando se abre as janelas, são exatamente essa percepção que você teve que os clientes falam para mim. E a grande maioria pedem para abrir as 3 janelas, integra o gazebo, integra a natureza com a sala dos chefs. Fantástico. As cortinas de voal também, ela traz muito a França. Não, cada detalhe eu acho que foi bem pensado para realmente remeter isso para um bistrô francês. E são esses detalhes que quem quer empreender no mundo da gastronomia tem que trazer para essa operação. É óbvio que cada um tem um conceito, cada operação tem o seu conceito, mas é fundamental que esse conceito seja desenhado ao se pensar na abertura de uma operação gastronômica, seja de que padrão for. Mas esses detalhes fazem diferença na hora de empreender, de lançar isso e de fazer sucesso realmente no mercado. Carlão, agora me fala uma coisa, você se surpreendeu com a demanda que você tem aqui nessa sala? Tipo assim, ela funcionou para aquilo que você pretendia dentro do projeto, você pensou e ela funcionou? Muito, Leninha. Eu diria que hoje, daqui para o final do ano, nós estamos em outubro, meados de outubro, e entraremos novembro, dezembro. Praticamente não tem data livre da sala dos chefs. Muito bom. Eventos corporativos, muito político, vem muito aqui também, é interessante, porque é um lugar reservado.
eventos de aniversário. Então você diria que isso impactou com toda certeza dentro da sua operação, enquanto o faturamento, enfim, isso te ajudou muito nesse sentido de compor esse leque de entradas do salão? Na verdade, super pagou já, super pagou. Desde que abrimos o Marri, essa sala é disputadíssima. Ótimo. Ela é muito disputada. E, além de tudo, quando não tenho a sala reservada, eu uso como complemento do restaurante. Porque é lindo esse espaço, lindo, né? Uhum. Não é uma sala só para fazer evento fechado. A gente hoje está tendo essa mesa aqui maior, porque já tem uma reserva para o jantar de hoje. Mas ela geralmente fica a montagem do restaurante lá embaixo. Mesas com 4, mesas com 6 cadeiras, com 4 pessoas. Sim. Mesas maiores, menores, enfim, a gente usa como se fosse o salão. Muito bem. Então, criar um ambiente com essa pegada, com todo um charme, faz diferença também na hora de se apresentar um empreendimento. Eu acho que não só Brasília, todas as capitais têm que ter um espaço reservado. É isso. Tem que ter, sem nenhuma sombra de dúvida, diferencial. Criar uma experiência. Realmente, eu os convido para vir conhecer a Sala de Chefs. Então, eu gostaria que a gente focasse agora um pouquinho nos aspectos de empreendedorismo, que são aqueles que acaba que todo mundo que quer empreender esbarra neles com certa dificuldade. Por exemplo, qual é hoje o impacto da carga de impostos que a gente tem em cima de uma operação gastronômica? Isso influencia, isso impacta realmente para vocês no resultado? Há muito, né, Helena? Muito mesmo. A carga, o impacto dos impostos, não só no comércio, acho que geral no Brasil, é uma das dicas. É um dos fatores piores, né? Mais impactantes. O mais impactante é um fator que, se não tiver um grande profissional por trás de um comércio, tende a fechar. De fato, eu diria que é o coração do restaurante, é o administrativo controlando esses impostos que são pagos em todos os comércios, mas assim, de verdade... É um dos fatores principais para o insucesso de um empreendimento, né? Muita gente quebra a cara aí, né? Entendi. Não entra sem noção. Eu tive dificuldade de aprender, estou aprendendo ainda. Meu pai, que é o Papá, ele que está à frente da gestão aqui do grupo da família Papá. A gente chama o grupo de família Papá, né? Que são alguns restaurantes. Nós temos 3 restaurantes. Sim. E é muito delicado essa parte que você tocou. Imposto, a gente sabe que o Brasil é um país que cobra muito imposto. Tem que tomar cuidado e ter uma boa gestão por trás disso. Sim, com certeza. Outro assunto bastante polêmico e que que a gente tem uma dificuldade muito grande, isso eu diria em todos os meios, não só no meio gastronômico, é a mão de obra, né? Que além de escassa, tem a questão da falta de profissionalismo ou de capacitação, de pessoas capacitadas nessa área. Você também sofre com isso? Essa parte é muito delicada também, junto com a parte que você mencionou atrás. É uma parte que tem que ser fundamental, tem que saber contratar. Restaurante a gente sofre muito, né? Sofre muito. Por que a gente sofre muito, Léo? Eu sou de São Paulo, você sabe disso. Eu não consigo levar o restaurante até 1, 2, 3 da manhã. Muitos não têm condição, não tem como ir embora. Por causa do deslocamento, né? Exatamente. Diminuir o horário de funcionamento, que poderia estar gerando mais receitas, impostos, enfim, tudo, e não tem condições por causa... Gerando mais empregos, né? Sim, com certeza. E a gente tem, obviamente, uma certa dificuldade também, a mão de obra qualificada, porque o Brasília, a capital federal, é muito funcionarismo público, né? E a gente que é serviçal, essa área é totalmente serviçal. Sim. E uma das dificuldades que eu, paulistano, encontrei aqui foi ter amor no que fazer. A gente, aqui no Marri e no Papá e no Baba, meus 3 restaurantes, eu procuro dar treinamento constantemente. Sim. A base da chefia são todos de fora.
Então a gente não menosprezando ninguém daqui, porque hoje eu tenho uma equipe que são daqui e eu estou muito feliz com a minha equipe. Mas assim, obviamente, Brasília ainda tem essa dificuldade de mão de obra, né? Com certeza. Então você resolve isso, pelo que eu entendi, hoje você resolve isso pegando pessoas e capacitando elas aqui dentro da própria operação. Isso facilita, né? Isso facilita e te traz uma folha melhor, né? Porque se eu for importar todos de São Paulo... Fica difícil. Fica difícil, eu não vou aguentar pagar. Aumenta tributo, aumenta imposto, cada funcionário te gera um imposto absurdo. E uma das coisas que eu faço um apelo já aqui, tem que olhar para os comércios, tem que olhar com carinho para a gente, porque a gente gera emprego. Sim. Hoje eu tenho 166 funcionários nas minhas 3 casas e a 4ª casa que está sendo na Casa Cor. O Marri está na Casa Cor. E a gente já está em obra da 4ª casa, que é uma novidade, né? Legal, muito bem. O programa é empreender. Eu estou muito feliz, porque eu estou indo para a 4ª casa. Você tem uma equipe bem linda aqui, toda bem... Aliás, está chegando um ali, ó. Tá vindo o nosso grande maître da casa, um dos grandes maîtres da casa, que é o Mário. Também é de São Paulo. E o maître é uma figura extremamente importante, né, para poder formar essa equipe, para poder estar fazendo... Eu falo que o maître, ele é o maestro dentro de um restaurante, né? Exatamente, o maestro. Quem vai coordenar tudo isso, quem vai estar formando essa equipe de salão principalmente, né? Cuidando dessa parte toda do salão, enfim, isso é muito interessante. Né? Leninha, a minha escola é escola antiga, é simples, eu faço feijão com arroz bem feito. Lindo. O maître da casa são 4 maîtres que o Marri... Temos 4 maîtres na casa, além do gerente. E é a base, é o maestro, é o vendedor. Aqui é a escola antiga, o maître é fundamental. Aqui tem cargo de extrema importância, ele gerencia a casa. Ele é o maestro, né? Ele é o contato dos clientes, né? Eles são, né, o contato dos clientes. Aqui a gente vem de uma escola tradicional, então é fundamental que os maîtres sejam capacitados, conhecem muito do cardápio, do menu. E tem um maître aqui que é feito em Brasília, que já está conosco há algum tempo, e os demais são de São Paulo. Interessante. Agora, você trabalha com harmonização também? Nós temos um sommelier na casa para poder orientar os clientes, porque isso é hoje um dos pontos assim, mais altos de uma operação, né? Você está trabalhando com harmonização, acho que sim, já está chegando ali. Quando você falou do sommelier, na verdade eu já deixei o sommelier avisado. Muito e bem. Sommelier Rafael. Tudo bem, Rafael? Prazer. Tudo mesmo. Sommelier. O que você preparou pra gente? Porque a gente vai ter um prato que tem uma potência, né? Ele é um prato bem potente, que é o molho béarnaise com uma carne, uma proteína vermelha. Então, que tem aquele suco, aquela coisa todinha. O que você pensou? Perfeitamente. Eu trouxe para apresentar para vocês o Chapelle de Pontessac, né? Que é o Second Vin, ou seja, o segundo vinho do famoso Chateau Pontessac, um dos grandes de Bordeaux. Está localizado na margem esquerda do rio Gironde, né? Predomina a Merlot, no norte do Médoc, predomina o Merlot, seguido de Cabernet Sauvignon e um pouco de Cabernet Franc. Então tem muita potência, de médio corpo a encorpado, com frutas vermelhas frescas, um pouco de frutas negras, um toque de especiarias e tem no final de boca um certo defumado, um tostado, que faz uma similaridade com o tostado da carne, da grelha, né? Tem um bom frescor, que vai fazer um casamento legal com a salsa béarnaise, que é um pouco mais gorduroso e vai equilibrar o prato, convidar o próximo gole. Tô assim, apreensiva para poder provar esse vinho. Muito O Rafael é exatamente o que eu estava falando, né? Ele veio de São Paulo também. O Rafael é um grande profissional do mercado de São Paulo. E o Manuel, que nós já batemos um papo gostoso com o Manuel, Delicioso. Gerente da casa também, que é o Paulinho, que é um nível muito elevado de profissionalismo. Eu diria que não tem segredo. O staff temos dificuldades, sim, temos, todos nós do ramo estamos no mesmo barco, mas é capacitar as pessoas.
Eu, sem meu time, eu não sou ninguém. Eu aposto muito na minha família, no meu time. Eu chamo todo mundo de família. Aqui eu tenho uma pessoa que limpa o banheiro, que limpa as escadas, que é fundamental, que está comigo desde a época lá do Shopping Iguatemi, onde estávamos. Então, a dica com relação à mão de obra é a gente tentar ter uma equipe de coordenadores, vamos chamar assim, né, que são os estejam chefes. capacitadas para poder treinar uma mão de obra, nem que ela seja um pouco mais simples, vamos dizer assim, que não tenha preparação, mas que vocês preparem. E, de fato, o que você falou é muito importante, essa mão de obra mais simples. A gente valoriza muito o jovem, né? Eu tenho os ajudantes dos garçons, que são os jovens, e a gente ensina, faz questão de ensinar. Nós temos cozinheiro que estava no Stewart, que começou lavando panela, hoje é chefe de cozinha, subchefe. Ou seja, tem um plano de carreira, dá para poder subir também, né? Então isso é muito bom quando você tem uma equipe que você consegue fazer com que ela visualize que ela pode chegar lá em cima. Isso faz com que eles cresçam, com que eles queiram melhorar, né? Render, trazer rendimento, porque eles sabem que ele pode chegar a um cargo de chefia. Exatamente isso, Leninha. Muito bem. A gente tenta fazer o correto, valorizar o jovem, valorizar o experiente, valorizar de A a Z. Não importa o cargo. Aqui no Marri, no Papai, no Babo, todos são muito valorizados. Bom, deixa eu te perguntar algumas coisinhas assim que eu acho que é fundamental e que o público gosta de saber. Quando você não está no Marri, onde que você costuma frequentar em questão de restaurantes em Brasília? Não vale os seus. Não, eu gosto muito de alguns restaurantes de Brasília. Gosto de umas propostas também mais café. Eu sou apaixonado por tomar um cappuccino no final da tarde, comer um croque monsieur. Eu sou fã para tomar café da manhã do Daniel Briand. Ótimo. Eu sou fã número 1 dele. Adoro também. E tem uma outra padaria também que eu gosto muito de tomar café da manhã, que é o Ricardo, o Alegro, no Sudoeste. Muito bom Sou também. fã do Ricardo. Uhum. E para almoçar e jantar, eu sempre procuro ir, sim, nos amigos. Eu acho que essa história de concorrência não existe. Com certeza não. Ninguém vai no mesmo restaurante todos os dias. Sim. Eu sou muito fã dos meninos da Almeria, do Guto, a irmã dele, a chefe é a irmã dele, lá no setor de clubes, gosto muito. Gosto do Lakes, que é um clássico na cidade, um tradicional, É um dos mais antigos, né? o Zeli. E o meu preferido é o Rosário, né? O italianão raiz adoro, mesmo. Sou amigo do Rosário, fui algumas vezes. É basicamente isso. Quando eu não estou nas minhas casas, são os restaurantes que eu frequento. Muito bem. E são pessoas muito boas também, pessoas que estão na mesma luta que nós. Então, Isso. Concorrência, eu costumo dizer que a concorrência ela vem para nos ajudar. Porque aí você tem que sobressair ao seu concorrente, né? Então isso te faz movimentar mais a tua vida dentro de uma operação. pode ter certeza, se um restaurateur como eu, dono de restaurante, se falar que vai num restaurante que é que é tido como concorrente, não observar isso, não é verdade. Não é verdade, porque a gente realmente gosta de prestigiar os amigos, eu gosto de ir, mas a gente sempre fica observando tudo. Eu, particularmente, eu me sinto muito feliz quando eu vou nos locais e vejo tudo perfeito, eu fico muito satisfeito. Sinal que estão fazendo um grande trabalho também. Sim, com certeza. Bom, nós já estamos quase chegando no final desse nosso bate-papo lindo, gostoso, né? Que vamos brindar ao Marri, brindar as casas, ao Papai e o Babo. Que maravilha!